Continuamos o cenário político hoje conversando com o vereador Tony Fernandes. Participe que ainda dá tempo de você interagir no programa de hoje. Atenção para essa informação. As visitas aos pacientes do Hospital Regional Tarcísio Maia estão suspensas. A unidade hospitalar tomou decisão por meio de um decreto. Isso acontece como medida de prevenção devido ao aumento de casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, o estado do Rio Grande do Norte registrou 400 novos casos de Covid-19, mais um óbito que aconteceu na capital, em Natal. Devido ao crescimento desses casos, o estado acende sinal de alerta. Em Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio Maia emitiu um decreto que estabelece nova conduta. O decreto já está em vigor. Nesse momento, a gente sabe a necessidade que é importante a visita, isso faz toda uma diferença, né, no prognóstico do paciente, a visita, mas nesse momento, se a gente for colocar em balança o risco-benefício, né? Nesse momento é melhor só o acompanhante e nada de visita. No entanto, é importante que exista uma troca a cada 12 horas, né? Então, a cada 12 horas existe uma troca de acompanhante. Nesse momento, realmente, infelizmente, está cancelado, mas a gente vai estar diariamente, né, passando informações para toda a sociedade, né, o retorno normal, né, do Hospital Tarcísio Maia. A nova variante da Covid, a Ômicron BQ.1, tem preocupado as autoridades em saúde. Atualmente, o HRTM possui uma ala em isolamento para pacientes que testarem positivo para a Covid. Frequentemente, acontece muitas vezes de surtos, né? Então, às vezes tem um surto de um paciente, nós temos às vezes enfermaria com 3 e 6 pacientes. Então, nós, como você falou, nós não somos referência, né, em pacientes Covid, mas às vezes tem um paciente que ele positiva numa enfermaria de 6 e você tem que isolar aqueles 6. Então, muitas vezes um caso ou 2 casos numa enfermaria, você muitas vezes já inviabiliza todo o trabalho daquele setor. Recentemente, especialistas da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde Pública divulgou orientações acerca de novos casos, do aumento de novos casos da doença. Entre essas recomendações está, por exemplo, o uso da máscara para pessoas idosas em locais fechados e também pessoas imunossuprimidas. Entre outras recomendações está também a questão de acompanhamento epidemiológico. Neste momento, o diretor clínico do Hospital Regional Tarcísio Maia, o Dr. Valdemir Ferreira, reforça a importância da vacina como medida de contenção para a Covid. A gente tem que entender que o sucesso, né, o nosso sucesso em relação à letalidade, a não existir os casos graves e morte, né, vai atuar na vacinação. Então é importante, além do cuidado com máscaras, as aglomerações, os cuidados, os contatos próximos, realmente voltar à vacinação. É importante, viu? Inclusive o cuidado com a Covid-19 neste momento, voltar a ter cuidado. Olha, gente, vamos voltar nossa conversa com o Tony Fernandes. Eu fiquei com a dúvida aqui, ouvindo muito falar. O senhor, eleição de 2020 é ainda do Solidariedade, e eleição de 2020 estava ali ao lado do prefeito Alisson Bezerra, compondo o grupo de apoio ao prefeito Alisson Bezerra. E aí, depois de um tempo, logo se desvencilhou, rompeu com o prefeito. E tem tido uma postura realmente muito crítica. Às vezes o senhor guia alguns dos trabalhos da bancada da oposição. Essa bancada da oposição nessa legislatura, abriu parênteses aqui para dar a minha opinião, faz um trabalho realmente muito bem feito em relação a levantar questionamentos, sem sendo minoria, levantar questionamentos e mobilizar a sociedade em relação ao governismo. Mas voltando, e aí já ouvi muitas pessoas comentando, muitos analistas, em bastidores mesmo, conversa de calçada, de que o senhor não tem perfil para governista, que sempre vai questionar, até porque algumas coisas precisam ser feitas quando se está no poder e realmente não há que se criticar. O que é que o senhor acha disso? Olha, realmente eu sempre tive um posicionamento independente, né? Inclusive na minha campanha de vereador eu apoiei o prefeito Alisson, eu pedi voto, fui na rua pedir voto por entender que era mudança, mas infelizmente não é. Mas eu fui na rua pedir essa mudança, né? Claro, eu reconheço todo o esforço que a gente teve para chegar, né? Mas assim, o meu perfil realmente é de uma certa independência. Inclusive como vereador, candidato a vereador, eu era bem independente e fui questionado por isso, porque eu não estava em todos os eventos, porque eu não pregava todos os adesivos iguais,
né? Eu tinha minha certa independência, eu tinha o meu discurso, eu tenho a minha ideologia, eu penso realmente de uma forma séria, uma forma reta para as pessoas, para o que as pessoas entendem, né? Jamais eu me trocar por cargos em comissão para estar em bancada A ou B. Isso eu não vou fazer, nunca fiz e não vou fazer. Então, assim, a nossa postura de independência, ela sempre teve ao longo do tempo. Eu sempre lutei na Associação dos Policiais, né? Enfrentei vários governos de vários partidos, seja PSDB, seja PSB, seja do PT, seja vários partidos a gente enfrentou. Porque a gente entende que quando você tem uma ideologia, quando você tem uma bandeira, isso independe de grupo político. O grupo político é importante, eu não estou chegando a condenar quem tem grupo político, quem está no lado A ou B. Mas é importante que a gente não esqueça que a função do político é defender as pessoas e é defender o povo. Eu acho que é por isso que eu fiquei isolado na campanha para deputado estadual. Eu só tive o apoio de um vereador em todo o estado do Rio Grande do Norte. Um único vereador, um único político subiu o palanque, que foi o Paulo Igor. Né? A gente não teve políticos, a gente não teve grandes nomes, a gente não teve estrutura. Né? Eu acho que é justamente por ter essa independência. Eu acho que a gente não teve essas ajudas, né, empresários, de grandes políticos. Eu acho que é porque a gente tem essa postura, mas a gente não quer abrir mão disso. Se for para mim vencer, né, se for para mim vencer uma eleição, traindo os meus princípios, eu prefiro continuar como eu estou. Vereador, o senhor fala aqui na entrevista, ontem, né, na entrevista com o Carol lá na Câmara, o senhor chamou tudo isso que está acontecendo na Câmara com relação ao orçamento de picuinha. O senhor aqui no cenário político de hoje, o senhor já disse que Alisson não é a mudança que foi prometida nas eleições de 2020. Onde é que o senhor acha que o prefeito errou nesse caminho de mudança ou de fazer diferente? Já que existem algumas situações que o prefeito tem feito, por exemplo, com relação aos salários dos servidores. Mas outras questões são bastante criticadas por aliados, inclusive. Onde é que o senhor acha que o prefeito está errando ou errou nesse caminho? Olha, eu observei o primeiro erro quando ele quis, né, chegar a manter a Câmara Municipal como um puxadinho, assim como era a legislatura anterior. Na Câmara Municipal, quem é da base é proibido de aprovar certos projetos se não passar pelo prefeito, né? Então, isso é muito grave. Isso é tirar a independência da Câmara Municipal. Isso é balançar a cabeça, assim como a gente criticava na campanha. Então, um dos primeiros erros é manter os vícios, é manter vereadores de joelhos ao Palácio, né, para atender a tudo que o Executivo quer. Exemplo disso é o que está acontecendo com as emendas impositivas. Primeiro ponto. Segundo ponto é o trato que ele tem, no caso, com os adversários políticos, com quem ele entende que é um inimigo político, né? A postura de perseguição política, que eu entendo também que nesse fato de emendas impositivas não passa de mais uma perseguição, né? E outra, que prejudica entidades, ele passa por cima de uma forma que prejudica entidades, que não vê a realidade daquelas entidades que tanto precisam daquelas emendas, né? Tudo em nome de uma picuinha política, tudo em nome de um projeto de, no caso, o poder. E é também justamente o que acontece com as emendas. A gente tem emendas na prefeitura que não é utilizada porque ele se vê, né? Ele não quer usar por ser um adversário político. E quando usa, não diz quem foi que mandou, o que já dificulta alguém encaminhar emendas para a cidade de Mossoró. Além disso, a gente tem problemas sérios com os servidores. Há muita reclamação de perseguição em todos os órgãos do município, né? Várias e várias reclamações chegam diariamente na Câmara Municipal de servidores transferidos, né? Principalmente agora em período eleitoral, que ninguém podia falar nada, que estava com medo ali de sofrer uma represária, né? Vários, no caso, agentes nos relataram o que vinha acontecendo, inclusive está sendo apurado, em muitos casos está sendo apurado. Então, não é tudo que aparece no Instagram que a gente vai acreditar que está tudo funcionando. Até porque essa onda, né, que ele fala, né, que mostra que está fazendo obra, tudo é alfiniza ou emendas parlamentares dos deputados. Tudo já estava programado. O executor, o gestor, quem assumisse a cadeira de prefeito a partir do ano passado teria que executar essas mesmas obras. Vereador, a gente tem aqui a participação do Luciano Alex Alves. Ele pergunta, essa atitude do prefeito no boicote ao vereador é receio de que seja candidato à prefeitura de Mossoró? Olha, eu não sei se é receio que eu seja candidato à prefeitura de Mossoró. Eu não tenho esse pensamento agora, como eu falei, eu estou focado na vereança, eu não tenho esse pensamento de me candidatar a prefeito de Mossoró.
mas fica muito claro uma perseguição política, né? Em várias atitudes do prefeito, principalmente após a eleição, Vanúvio, mostra uma clara incômodo com o meu nome, né? Principalmente agora você tem a Lei dos Fogos, que foi aprovada, eu não fui convidado, né? Ele disse até no rádio, eu escutei a entrevista, ele disse que convidou os vereadores, é mentira dele, ele é mentiroso. Ele não convidou nenhum vereador da oposição, eu provo isso, inclusive. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade, inclusive no meu e-mail não tem nada, eu provo isso. Eu provo isso. Então, assim, isso já prova que realmente isso já vem acontecendo, uma perseguição política, principalmente com o resultado das eleições. As eleições agora mostrou que o prefeito não teve êxito e agora parece até a caças às bruxas, né? Caças às bruxas, como agora as emendas impositivas, que é um direito dos vereadores, e agora está querendo derrubar todas as emendas para não passar. Aqui o Aldo Ferreira fala sobre um desses assuntos. Ele pergunta ao vereador por qual motivo não foi a inauguração do projeto da educação, já que o programa traz benefícios à população. Ser independente é proibido ir às inaugurações de equipamentos? O senhor é oposição ou independente? Olha, eu sou independente porque eu não tenho ligação nenhuma com políticos aqui da cidade de Mossoró. Eu tenho umas parcerias agora com o Pablo Aires, que é da Causa Animal, eu ajudo também a Causa Animal e ele ajuda as pessoas com deficiência. Então, não posso dizer que eu estou num grupo político de oposição para derrubar o prefeito. Não. A gente é tanto que a gente não está fazendo nada orquestrado. Está aparecendo os problemas, até muitas vezes as pessoas chegam a me criticar. Então, como é que você é oposição e não faz nada orquestrado contra, né, o sistema político vigente? Porque eu não me considero que eu estou fazendo oposição à gestão. Eu considero que eu estou apresentando os problemas da sociedade, né? E outra, esse tipo de inauguração que está sendo feita em Mossoró é mais um palanque político. O princípio no caso, né, que ele utiliza, que quando você apresenta algo público e apresenta a figura do prefeito, que ele está conseguindo, que ele está fazendo, tem que estar esquecendo que é recurso público, que é recurso do nosso povo, pago pelas pessoas. Se o convite for para discutir projetos para o futuro da nossa cidade, eu irei. Agora, só para ir bater palma, né, para um projeto que muitas vezes a gente não tem nem a certeza que vai ser executado, que muitas vezes entrega e aparece um aditivo lá na frente dizendo que a obra não foi feita, que inclusive está sendo investigado pelo Ministério Público em várias obras aqui da cidade, que foram feitas inaugurações e posteriormente apareceram aditivos, suspeitos inclusive, é outra coisa. Então, se me chamar, se convidar para o Palácio para discutir projetos, né, o projeto em andamento, eu vou com toda certeza, né, com certeza eu irei. Agora, se for para ir, para bater palma, para apenas ver um show pirotécnico, aí não conta comigo que a gente tem outras coisas importantes para fazer aqui na cidade. Olha, a gente tem aqui participação também, quero aproveitar e mandar um alô para o João da UPA, Graça do Nova Betânia, sempre ligados aqui com a gente. E temos a pergunta do Luiz Aires, do aeroporto, que parabeniza o vereador pelo trabalho e pela boa votação nas eleições. E pergunta por que essa situação da Liga do Câncer ficar esperando pela boa vontade da Prefeitura repassar todo mês o Plus e por que se deixa atrasar? Vereador, fiscalize isso, tem muitas pessoas precisando de tratamento. Olha, isso é um absurdo o que vem acontecendo, inclusive eu já fiz a denúncia, né? Em relação ao Plus, se eu não me engano, só fizeram 4, a Prefeitura, a gestão atual só fez 4, mas essa dívida já vem também, as gestões anteriores, inclusive também do governo do Estado. É importante que se diga isso, que Sim. deve também. Então é importante que também se diga que vários vereadores encaminharam emendas para a Liga do Câncer e que caíram agora também. Derrubaram. Quer dizer, a Prefeitura não paga a Liga do Câncer e ainda proíbe os vereadores de encaminhar esses recursos para a Liga do Câncer, essas emendas impositivas, para ajudar a Liga do Câncer. Então, a Liga do Câncer é um patrimônio da cidade de Mossoró que a gente precisa lutar e fiscalizar, e eu vou continuar chegando a denunciar a situação da Liga do Câncer, a falta de pagamento por parte da Prefeitura e do Governo do Estado. O senhor já citou aqui sobre judicializar algumas questões, inclusive das emendas, questões ligadas ao orçamento. O senhor acha que vai haver, de fato, essa judicialização do Legislativo? Olha, ou do Executivo? Com toda certeza. A gente vai, sim. Temos, inclusive, algumas demandas, como a LDO, já está pronta, que a gente não entrou devido ao processo eleitoral, mas a gente já vai entrar também em relação à LDO
em relação ao percentual de remanejamento, que a gente considera que é uma aberração aqui na cidade de Mossoró, e também sobre essas emendas impositivas. Em 2 questionamentos, da LDO e da Lua. Que é os 30%, que a gente entende que é ilegal. O STF já tem decisão que fala que deve ser 50% de emendas livres e não 30%, que foi a gambiarra que eles aprovaram após, no caso, pressão muito forte na Câmara Municipal de todas as entidades. E também, em relação a essas emendas, o que está acontecendo agora com essas emendas. A derrubada de emenda, né, sem ter justificativa plausível para isso e sem ter uma regulamentação, sem dar o direito ao vereador de chegar, se é que teve esse erro, de chegar a corrigir, já que as emendas estão iguais à mesma comissão que aprovou ano passado. Vídia ou Vídia, ela gostaria de saber se o vereador sabe dizer sobre notícias sobre o calçamento na rua Manuel Batista Neto, no Sumaré, pois a parte que falta é pequena. Olha, eu acredito que esteja dentro do FINIS, eu não sei exatamente, né, mas eu acredito que esteja ou nos recursos do FINIS ou nas emendas de Beto. Vereador Tony Fernandes, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e dizer que quando precisarem, é só chegar a convocar, né? A gente tem muita coisa a esclarecer aqui na cidade de Mossoró. Seja sempre bem-vindo, vereador. Obrigado. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.